Ok, pessoal, vamos a mais um tutorial. Nesse tutorial, dando sequência ao nosso Breakout 2D, usando shaders, vamos incluir o que a gente chama de Game Level. São os níveis, né? Níveis de dificuldade. Nesse momento, vamos estar trabalhando com 4 níveis, ok? Então, Ctrl, clica no arquivo anterior, F2, tutorial 24. Aqui o intro a gente vai chamar de levels. Ok? Vamos dar um F5 aqui, beleza? Então, lá no nosso Learn OpenGL, 2D, jogo em 2D, vamos clicar aqui em Levels, só para a gente dar uma olhadinha. Então, ele cria uma classe Game Level. Então, ele tem o Load, o Draw e o Init e um isCompleted. Então, essa é a característica, esse é o tipo de arquivo que vai ser usado como level. É um arquivo texto com números que vão definir a cor do bloquinho, uma vez que todos os bloquinhos vão ser distribuídos na tela e vão ter os mesmos tamanhos, né? Então, cada bloquinho tem o mesmo tamanho. Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando o número for 1, é esse bloquinho sólido. Quando o número for 2, é o bloquinho azul. 0, ele não plota, ele não vai renderizar nada. 3, bloquinho verde. 4, amarelo. E 3 novamente verde. Com isso ele plota aqui. Aqui a gente tem o load, né? A gente pode observar que é utilizado o fstring para ler um arquivo texto e ele armazena os dados em um array no tidyData. Bom, então aqui temos o init, ele vai checar, né? Ele faz a leitura, aí depois que ele leu todas as informações, ele pega o comprimento, né? O tamanho e a quantidade de linhas que tem. Na verdade, ele pega o comprimento, né, do tidyData size. Aqui o width vai pegando a horizontal e aqui ele calcula o tamanho de cada unidade na horizontal e na vertical, né? E aí, com isso ele faz um looping utilizando for para a quantidade de linhas e para a quantidade de colunas. Aí ele checa se aquele valor acumulado ali, guardadinho no array, é 1. Se for 1, ele coloca um bloquinho sólido, ele define que é sólido e carrega para dentro de um array, um dicionário. Vamos utilizar um dicionário de bricks. Okay? Aí, caso contrário, ele vai checar se é maior que 1. Aí, se for 2, aqui ele põe uma cor default, que é o branco. Se for 2, ele aplica essa cor, porque lá na shader vai ter ele vai multiplicar por uma cor que a gente vai estar passando. Então ele vai passar essa corzinha. Se for 3, essa cor, 4 e assim sucessivamente. E aí novamente ele adiciona dentro do objeto. Então esse é o bloquinho, é um PNG com uma cor neutra, um cinza, e aí multiplicando, passando as cores, cada bloquinho que a gente vai ler um bloquinho só, um único arquivo PNG do bloco, e aí a gente vai renderizar na tela utilizando este único recurso, multiplicando pelas cores que a gente quer. E esse vai ser o bloquinho sólido. Okay? Aqui está o código. Os níveis, na classe Game. Na classe Game agora vai incluir os levels. Renda
E com isso a gente cria os níveis. Aqui ele já está colocando um movimento para o pedalzinho. Vamos deixar instalar isso aqui para mais para frente. Okay? Então é isso. Então vamos ao nosso tutorial. Então, a gente já duplicou aqui o arquivo, renomeou para 24 levels. Pessoal, se vocês estão curtindo esse tutorial, até para me deixar mais animado, para dar sequência em outros, tem bastante coisa. Tem tanta coisa que eu gostaria de fazer ainda, mas, nossa, tem tão pouca gente inscrita, é como se esse tipo de conteúdo realmente não chama atenção. A princípio, a minha proposta realmente não quero ganhar dinheiro com isso, mas eu gostaria que um monte de gente soubesse fazer essas coisas. Tenho certeza que na mão da pessoa certa ela vai fazer tanta coisa de melhoria dentro de um Excel para trabalhos diários mesmo. Aqui, aparentemente, é tudo voltado para fazer joguinho, para fazer coisas que não interagem literalmente com o Excel. Mas eu acredito que na mão das pessoas certas a gente consegue ter uns formulários muito bonitos utilizando o OpenGL, com interatividade, e é isso que eu busco. Então, peço a vocês, né? Se gostarem, dá um like. Se não gostar, pode dar um dislike. E se inscreva no canal. Eu acho que muita gente tem olhado tudo, mas como não é de interesse, o pessoal acaba nem se inscrevendo. Beleza? Então vamos lá. Então, Alt F8. Se a gente der um run, a gente tem nosso pedalzinho e a nossa tela. 61 FPS. Então vamos lá. Alt F11. Vamos criar a nossa classe Game Level. Então, aqui, Class Model C Game Level. Vamos colocar um Option Explicit. E vamos declarar aqui as nossas variáveis. Vamos declarar uma variável Bricks como dicionário. Então vamos lá. Public as new dictionary. Isso porque a gente copiou esse arquivo, né? Ele era utilizado para o tutorial que a gente vinha fazendo anteriormente, e ele já está aqui em Tools References. Ele já está com o script runtime. Por isso que a gente já pode digitar aqui, tá bom? A gente vai ter um widget e height. Então vamos lá. Public. Vamos colocar como single. A gente vai ter um número de linhas e um número de colunas. Então, a gente vai ter um array para a gente armazenar chamado Tiny Data. Então, lá, private Tiny Data. Como a gente vai estar passando números 1, 2, 3, né? Assim, até o número que a gente for usar, a gente vai passar um array de long. E um private game as game. Uma vez que a gente vai interagir com nossa classe game. Beleza? Vamos criar o nosso constructor. Recebe um game as cgame. E aí a gente dá set migame é igual a game. E a gente diz que me widget. Eu vou colocar 128 e já explico para vocês aqui. 128 e me height igual. Por que 128? Porque se a gente ver aqui nas texturas, esse bloquinho que nós estamos dando aqui, você pode observar que ele tem 128 por 128. Então a gente vai usar a dimensão, o tamanho dele, e aí a gente aplica uma escala caso a gente
queira fazer com que ele fique do tamanho que a gente quer, tá bom? A gente vai criar um load, então se nós voltarmos aqui, a gente vai ter um load dentro do nosso GameLab. Vamos criar aqui uma function, uma sub, load. Ela vai receber um file name, fname as string, e vamos colocar aqui como opcional level widget como longo e level height as long. Beleza? Bom, para ler um arquivo texto, a gente declara algumas variáveis dentro do VBA. Como o arquivo não é muito grande, e às vezes até com arquivos grandes a gente usa variante, para não incorrer em problema de erro. Então, por padrão, eu uso como variante de F1 as variante, para a gente ler o nosso, armazenar dentro dessa variável todo o conteúdo do nosso arquivo. U as variante. Essa variável U, ela vai ler de dentro do nosso F1, ela vai splitar as linhas, então para que a gente possa ler linha a linha, e ver essa variante, e aí dentro dessa linha a gente a gente vou fazer o seguinte, o V a gente vai splitar as linhas e o U a gente vai ler o conteúdo das colunas. Isso aí, beleza? Vamos declarar também um I as long para fazer um loop e um J as long. Aqui vocês podem observar que ele faz uso do fstring. O C++ tem a sua sintaxe. Bom, então vamos lá para o comando. Open fname for input as 1. Então ele abre o arquivo e fica esperando que ele seja. O arquivo está aberto. Então o nosso F1, vamos converter para string, input LOF 1 hashtag 1. Esse comando faz com que ele leia o arquivo e armazene todo o conteúdo dele dentro da nossa variável F1. Feito isso, a gente já pode dar um close no arquivo. Então, beleza. Agora a nossa variável V, ela vai utilizar a função VBA split, e aí ela vai pegar o nosso F1 e vai dar um VB line fit. Com isso, ele cria um array com todas as linhas que estão dentro do F1. O nosso nRows, ele vai ser o bound do nosso V. Então aí a gente já obtém o número de linhas que tem nele. Beleza? E o nosso nGoals, nGoals.
Nosso Ncos. Vamos colocar esse aqui como o mesmo, vai, depois a gente põe o outro, vamos ver. É indiferente. Ncos. Quem que vai ser o nosso Ncos? Ele é o bound. Aí a gente dá um split no nosso U0. Porque todos vão ter a mesma quantidade de elementos na horizontal. E a gente vai estar separando ele desta forma, porque eu vou disponibilizar para vocês aqui os levels. Vou pegar o level 1, por exemplo. Então, todos têm a mesma quantidade de elementos na horizontal. Beleza? Pode pegar o 0 ali. Então, uma vez que a gente já tem o número de linhas e o número de colunas, vamos dar um redim, preserve o nosso tile data. E a gente passa n rows e n rows. N rows. E a gente começa a fazer um looping. Então, for i igual a 0, true. N rows. Next i. N rows é o bound. E vamos fazer, para cada linha desse, ele armazena agora na variável u. Então, vamos usar o nosso v agora. Ele vai ser um VBA split do nosso u, a linha que ele está, e pega o conteúdo e põe na variável v. Beleza? E a gente faz for j igual a 0 to n rows next j. E a gente pode jogar dentro do nosso tile data. Tile data. I é o número de linha, então vou colocar i, j, rows e colunas. Tile data ij. Ele vai ser igual ao nosso VJ. Ele vai varrendo na horizontal. Então aqui a primeira linha, pega todos os elementos da coluna 0 to n rows. Beleza? Feito isso, a gente já pode checar se ele carregou. Então, essa funçãozinha, len tile data 0 é maior que 0, then, nesse caso aqui, o len tile data 0, vamos supor que ele pega o número 2 lá. A gente está colocando o tile data como long. Então, como ele vai ter carregado dentro do tile data um número, ele vai trazer algo maior que 0. Ou seja, ele só vai dar erro aqui se ele não carregar nada dentro do nosso array. Beleza? E aí a gente vai criar uma função, que é uma sub, né? Sub init. A gente vai passar level width as long e level height as long. Aí a gente pode chamar o nosso init. Call init. Aí a gente passa o nosso level widget e level height lá de cima.
apesar deles estarem como opcionais aqui, a gente vai passar a forçar lá. Caso contrário, se ele viesse em branco, né, fosse zero, a gente poderia usar o anyRows e anyCalls aqui. Ó. Vamos deixar assim provisoriamente. Ok? Então, vamos declarar umas variáveis aqui agora para trabalhar com o nosso initialize. Vamos colocar aqui um din widget. O nosso widget vai ser longo. O height também é longo. Vamos colocar um x as longo e um y também como longo. O tamanho do nosso bloco din unit widget, ele vai ser um single, que ele vai depender da quantidade de blocos que a gente vai colocar na nossa tela. Então, se minha tela na horizontal tiver 100 e eu tiver 10 blocos, cada bloquinho vai ter 10. Beleza? Essa é a ideia. 10 de largura. E unit height is single as well. O que mais a gente precisa? Da posição. Então, de pos x e pos y. Beleza. A gente vai ter um objeto que vai ser criado, né, e que vai ser inerente ao nosso game objeto. Então, de obj game object. Vamos ter um contador como longo. Eu vou declarar aqui o iSolid, mas eu não sei se eu vou usar ele aqui ou se eu vou usar direto. Vamos ver. iSolid as boolean e vec as vector 3. A gente vai precisar desse vector 3. Beleza. Aí a gente começa, a gente tem o nosso bricks como dicionário e vamos limpar tudo. Bricks remove all. Então a gente começa com tudo sempre no init, zerando o nosso bricks. O nosso vec, ele vai ser um vector 3, 1, 1 e 1, para a cor branco. Vai ser a cor padrão. Então, o nosso height é igual a anyRows. E o nosso widget é igual a anyCalls. O nosso anyRows a gente já armazenou lá em cima, que está aqui. Um anyCalls a gente também já armazenou. Beleza. Aí o nosso unit widget, ele é igual ao level widget dividido por widget mais 1. E aí a gente tem a largura do nosso. Isso é porque o nosso option base é 0. Base 0. E a gente vai armazenar. Beleza. Unit height é igual ao nosso level height dividido por height. Simplesmente assim.
Agora a gente faz um do PEN e começa a checar essas informações. Ok? YX. Então vamos lá. For y igual a 0 to height. Next y. E for x igual a 0 to width. Next x. Beleza? A gente faz agora um check no nosso tiledata. If tiledata yx. Se ele for igual a 1, then and if. A gente vai tratar o bloco sólido. Então, nosso post x vai ser o nosso unit width vezes o x. O nosso pos y vai ser igual a unit height vezes o y. A gente cria o nosso objeto, então set obj é igual a new cgame object. E aqui, ao invés de ficar colocando a variável, eu já vou colocar direto, porque obj e solid, a gente já tem ela aqui, ó, e a gente já tem o objeto. Então, true. Porque daqui ele vai colocar, se for true, lá na frente a gente vai tratando isso, ele vai colocar um sólido para nós. Beleza? Então agora a gente vai chamar o nosso constructor. E passar as informações para criar o nosso primeiro bloquinho. Então a gente passa o game. Ele vai passar um bloco solid, que a gente vai fazer a leitura ainda. Ele passa a post x. Lá ele está com um símbolo. Nosso post x aqui também é símbolo, beleza? Ele vai passar a pos y. Unit width. Unit height. E também um rotation. O rotation vai ser 0. Aqui a gente vai passar cor. Então a gente precisa fazer uma alteraçãozinha lá no nosso constructor. Então antes de eu terminar aqui, quero passar cor também para cada bloquinho desse. Então o nosso game object, para não penalizar nada, aqui, vírgula, vou colocar aqui optional R é símbolo igual a 1. Optional G é símbolo igual a 1. E optional B é símbolo igual a 1. Optional B. Aqui a gente cria uma variável cor. Private color as vector 3. E a gente diz que o color é igual a vector 3 input R, G e B. Como ele está como optional, automaticamente, se não passar nada, ele vai ser 1, 1 e 1. E a gente substitui aqui o nosso vector 3 color, que era branco, pelo nosso color. Beleza? Voltando ao nosso level,
Aqui agora a gente pode passar as cores. E quando ele for sólido, a gente vai querer 0.8, 0.8 e 0.7. Feito isso, a gente consegue adicionar no nosso dicionário o breaks edge e a gente passa um B e o nosso count, que a gente declarou aqui como long, que é como no VBA você não assignou, né? Você não atribuiu um valor para ele, ele é 0 no primeiro momento. E o OBJ, que é o nosso item, beleza? E aí a gente acrescenta CNT igual CNT mais 1. Incrementa o nosso CNT. Isso se o TileData for 1. Vamos dar um debug compile. Megame 7. Vamos colocar como código aqui. Quando a gente põe o private, ele não deixa colocar o main na frente. Debug compile. O vec aqui é um vector 3 input. Debug compile. CNT é igual CNT mais 1. Debug compile e save. Beleza. Se o TileData for igual a 1, else if TileData y e x for maior que 1, then, agora aqui dentro, a gente vai entrar com alguns ifs da vida. Porque a gente não precisaria entrar com o if, mas vou colocar. Se ele for 2, por exemplo. If TileData y x for igual a 2, then, se ele for igual a 2, a gente vai dizer que o nosso vec é um vector 3 input 0.2, 0.6 e 1. Aí ele vai utilizar essa cor. Mais para frente a gente vai estar passando, que vai atribuir uma cor diferente para o nosso bloquinho. E aí a gente pode vir aqui, else if TileData igual a 3, se ele for 3 vai ser 0, 0.7 e 0. Se ele for igual a 4, 0.8, 0.8 e 0.4. E se ele for igual a 5, que vai ser o último que a gente vai testar, aquele vai ser 1, 0.5 e 0. Beleza? Então com isso ele testa. E novamente a gente entra com essas informações aqui. Aqui. A gente pode copiar, a gente vai digitar praticamente tudo. Ele pega PostX, para esse cara, 7.000. A diferença é que aqui ele vai ser um vec x
o VEC Y e o VEC Z. A gente poderia estar passando as cores, mas daí eu teria que colocar isso aqui para cada um. Então, fazendo assim, a gente armazena o que a gente quer passar e conclui com ele aqui. Beleza? Com isso, a gente faz a leitura. Aqui a gente lê o arquivo, aqui está tudo armazenado dentro do Tile Data. Aqui a gente consegue, para cada nível que a gente estiver passando, ele vai fazer a leitura para nós. Level Reading, Height. Ele já está lendo dentro do nosso Tile Data. Agora a gente precisa fazer um checkzinho. Lá na frente, né, como a gente está criando os bricks aqui, a gente precisa checar se ele está completo ou não. Ainda não seria talvez o momento, mas vamos já acrescentar aqui. Então vamos criar aqui uma function is completed e declará-la como booleano. Então a gente vai fazer um looping aqui de aqui as variante, um break as segame object. Então, for each key in breaks keys next key. Para cada brick dentro do bricks. Então vamos lá. If not o nosso brick destroyed, se ele não estiver destruído, then eu acho que vamos colocar aqui um end if. A gente tem que criar aqui, dar um set para ele, set break, ele vai ser igual ao nosso breaks e key. Pode ver que aqui eu não estou usando collection, senão eu ia passar um. Aqui é redundante, então vamos usar só dicionário mesmo. Bom, então se ele não tiver com flag de destruído, a gente vai desenhar na tela. Então call break draw e a gente passa o renderer. Perdão, aqui não. Vamos fazer isso aqui, o render quando a gente for imprimir. Então vamos aqui. Este aqui, ó, se a gente vai checar o seguinte, se ele é sólido, isso. Vamos tirar esse aqui, vamos tratar diferente aqui no is completed. Se ele tiver com flag de é sólido, se ele não for sólido, beleza? Então quando a bolinha bater, que vai ter uma bolinha, se ela bater e ele não for sólido, e que mais? End not brick, se ele não for sólido e não estiver destruído, a gente vai dizer que is completed, que é a nossa função, é igual a false.
Ou seja, ela só vai ser verdadeiro quando nenhum bloquinho tiver como sólido e todo mundo já tiver destruído. Acho que é isso a sintaxe. Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, completou, esse completed é false e ele dá um exit na nossa função. Caso contrário, ele rodou tudo aquilo ali, ele não encontrou aquela condição, o nosso isCompleted, e aí a gente já consegue armazenar aqui dentro dessa funçãozinha e ele checa para a gente se é. Agora a gente precisa desenhar o bloquinho na tela, por isso que eu estava confundindo com o código. Então vamos criar uma function draw que recebe um renderer, sprite renderer. Beleza? Novamente a gente vai ter essa sintaxezinha aqui em cima que eu já estou copiando aqui, ó. Um wiki as variante, break as new code, for each key, aí ele dá um set. A gente sabe que esse é o nosso key. E agora a gente quer imprimir na tela. Então qual a condição? If not break destroyed, se ele não estiver destruído, then dá um end if. A gente diz aqui um call para o nosso break draw e passa o render. Beleza? Debug, compile e save. Como aqui é uma classe, não é precisa fazer, mas é interessante só para a gente saber que existe a possibilidade. Então tudo aqui está baseado no game aqui, ó. Então se a gente vê aqui em class, ele inicializa aqui um initialize. Não vamos fazer nada, mas vamos colocar aqui no terminate, por exemplo. Quando a classe terminar, a gente limpa tudo que está relacionado com game. A gente põe set de game igual a nothing. Só para encher linguiça. E vamos salvar. Agora, criada a nossa classe do level, a gente precisa ir lá no nosso cgame e acrescentar algumas informações. Vamos declarar as nossas variáveis. Vamos colocar aqui como public level as long e vamos criar um dicionário de levels. Então, public levels as new dictionary. Beleza? Como a gente vai estar trabalhando só com 4 níveis, eu já vou pôr direto aqui, tá? E aí, se for o caso, acrescentar mais nível, é só a gente vir alterar aqui. Não é o ideal, mas vamos lá. Private, vamos colocar com LVL, que a gente vai usar bastante. 1 por 4 as cgame level. Joia? Aqui no nosso constructor, a gente tem o nosso player, constructor aqui. Aqui, deixa eu dar um debug, compile e save. Se a gente ver aqui, ó, Alt F11, Alt F8 e der um run, essa barrinha ela está grande, ela vai estar desproporcional para os bloquinhos que a gente vai colocar aqui. Vamos diminuir o tamanho dela, vamos ver se funciona. Então aqui a gente vamos colocar aqui menos 100.
dividido por 2, aqui o 20. E aqui 100. E novamente 20. Alt F11, Alt F8. Ficou uma barrinha menor aqui. Está proporcional aos blocos para a gente, beleza? Aqui, deixa ele construir ali o player. Vamos limpar o nosso dicionário. Então, levels, remove all. Vamos começar com um level 1. Por isso a gente deixa como public aqui. A gente pode colocar o me level é igual a 1. E vamos criar uma funçãozinha chamada load levels. Vou colocar ela aqui. Sub, vai. Sub load levels. E nós as chamamos aqui em cima. Beleza. Aí a gente declara aqui um izinho para fazer um loop. E vamos lá. Então, a gente sabe que é 4. For i igual a inútil 4. Já vamos dar aqui um next i. E dentro do nosso loop, a gente vai setar o nosso level. Então, por isso que a gente declarou ele aqui somente como game level. Set lvl i, que no caso vai ser 0, igual a new cgame level. Beleza? E a gente declarou aqui no nosso game level o game. Então, a gente vai no nosso constructor, call lvli constructor e passa o me, que representa o objeto game. E agora a gente começa a chamar a nossa função load para este level, né? Call lvli load e qual vai ser o name? Aqui os níveis vão estar no mesmo diretório, então é o this workbook path. Vamos colocar direto aqui, this workbook path. E aí, criar uma variável global e barra levels barra e lvl e aqui. Ainda tem mais coisinhas. Level 1.lvl. I.lvl. Beleza? Aqui a gente passa um widget para que ele seja o tamanho da nossa tela. Que ele utilize a largura e o comprimento da nossa tela como referência dele. Beleza. Vamos colocar aqui nosso height é dividido por 2. A gente quer deixar espaço para nossa barrinha. E adiciona nosso levels, add. E aí vamos colocar aqui LVL
e passo LVLI que a gente citou como referência. Vamos dar um call aqui. Level Z, LVLI. Então, não precisa aqui. Pronto. E o Next. Beleza, load levels. Então ele faz o load levels no constructor. O init já vai ser chamado de lá. Renderizar aqui. Beleza. O que mais a gente precisa fazer agora? No init agora a gente precisa acrescentar mais algumas coisinhas, né? Agora a gente já está fazendo a leitura da textura, então a gente tem também aqui os nossos personagens. A gente tem o block e o block solid. A gente precisa fazer a leitura deles. Então aqui, ó, vamos fazer a leitura do block solid. E vamos chamá-lo de block solid. E a mesma coisa, vamos fazer a leitura aqui no init, somente para o block. E nós o chamamos de block. O block solid e o block são PNGs. Beleza. Aí a gente já tem a leitura, debug, compile e save. Agora a gente tem que alterar aqui no nosso render. Mas antes disso, vamos criar uma funçãozinha que é um set level aqui dentro do nosso game. Vamos passar um if as long as game level, e a gente diz que set level vai ser igual LVLI. Que é o level que a gente tem. Beleza, a gente vai usar esse cara aqui depois. Vamos declarar aqui Jim LVL as game level. E vamos por aqui mesmo. Não precisa mais só. Opa, não precisamos declarar mais aqui. Vamos fazer aqui, depois a gente põe, deixa o outro embaixo. E a gente dá um set no nosso LVL. Ele vai ser igual ao nosso set level. E a gente pega o level atual, ou seja, o nível que tiver aqui. Poderia fazer direto aqui? Poderia. A gente está utilizando uma estruturazinha que é a conversão do arquivo em C++. E a gente pode dar o draw. Então, call LVL draw. Ele espera um renderer.
E nós temos o nosso renderer aqui em cima, as new sprite renderer. Beleza? Então, do mesmo jeito que a gente desenhava aqui, a gente desenha ele ali em cima também. Debug, compile e save. Então, se tudo isso estiver certo no nosso game, agora ele inicia o level 1 e ele já consegue renderizar, se der tudo certo. Vamos fazer um teste. Alt F11, Alt F8 e não renderizou ninguém. Por quê? Então vamos. Eu acho que o nosso problema ele vai estar no nosso game level. O nosso game level aqui é block, não é block solid. E aqui é false. Beleza. Aqui a gente vai colocar um set objeto é igual a nothing e vamos dar um erase no nosso tile data, porque ele já armazenou tudo dentro do nosso breaks. E também isso aí, cada vez que a gente for ler a gente vai passar. O problema é que quando a gente vem aqui no game, a primeira coisa que a gente tem que renderizar vai ser o nosso background. Porque se eu renderizar aqui em cima primeiro, aí o background sobrepõe. Aí eu renderizo o primeiro background, depois isso. Vamos ver. Alt F11, Alt F8 e Run. Opa! Temos o nosso level 1. Vamos incluir mais uma coisinha aqui, só para mudar para o 2, 3 e 4, só para a gente visualizar. Se a gente aumentar aqui, beleza. Alt F11 aqui no nosso módulo Window. Aqui. Então a gente pode colocar o nosso layout level igual level mais 1. E if breakout level for maior que 4, then breakout level igual. Só para a gente testar aqui se a gente navega para os outros levels. Debug, compile, Alt F11, Alt F8. Então se a gente teclar W, ficou muito rápido, né? Muito rápido. 1, deve ser o 3 esse. Esse é o 3, 4. A gente corrige isso depois. Mas só para a gente ver que já está mudando para os nossos levels. Ok? Depois a gente dá uma alteradinha aqui. Eu vou até excluir daqui, que depois a gente vai trabalhar isso direitinho. O nosso process input, ele está aonde? O nosso process input. O process input está aqui. E ele está checando por enquanto. Aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Se eu mudar o nosso process input aqui, e só quando a tecla for pressionada
mouse down. Adiciona. Deixa eu chamá-lo por aqui. O que acontece? Alt F11, Alt F8, W. Esse é o level 2, level 3, level 4. Level 1, 2, 3 e 4. Aí depois a gente trata da forma correta. Beleza? Então, aqui. Vamos voltar aqui. Vamos deixar o input e vamos tirar. Era só para a gente ver que os níveis estão sendo lidos ali. Beleza? Então, com isso, a gente fez a leitura dos nossos blocos no Game Levels. Aqui a gente fez a leitura das texturas dos levels mesmo. Eu fiz diferente aqui até porque é diferente mesmo, né? E aqui o block solid, beleza. No render, primeiro background, por isso que o meu não está. A gente ainda não entrou com o state, se for ativo. E aqui está. O pedalzinho está aqui. Aqui a gente diminuiu o tamanho do pedal. 120. Player Velocity a gente ainda não está trabalhando com Velocity. No Process Input ele já está entrando já com atualizações para que a gente possa mexer com o pedal. E aí a gente vai entrar com isso no próximo tutorial. Beleza? E com isso o nosso próximo passo seria em Practice to the Game Levels Collision. Provavelmente no Collision a gente já entra com a bolinha também. Deixa eu ver se aqui no Levels, no código, ele colocou a bolinha. Não tem a barrinha ainda. The Player Pedal. Aqui ele incluiu, só agora que ele vai incluir o pedalzinho para se movimentar. Game Code. No input A ou D para ele movimentar a bolinha. Então ele ainda não, ou a pedal, perdão, não a bolinha. A gente põe no próximo e aí a gente vai com o collision, daí a gente já inclui a bolinha também. Beleza? Então, pessoal, esse é o nosso tutorial de número 24 e Alt F8, e com isso a gente tem a leitura dos nossos tiles, dos nossos bricks. Então no próximo a gente vai entrar com a bolinha, movimentação do pedal e com a colisão, para ele testar a colisão com os bloquinhos para nós. Beleza? É isso aí, pessoal. Compartilhem, divulguem para os seus amigos, para os seus inimigos e vamos fazer o canalzinho crescer. Até a próxima.